A classe médica, assim, a rede pública em especial, que acaba tendo aí um volume maior de atendimento, tem essa atenção para essas doenças? Porque eu me lembro que há 10, 12 anos atrás, quando a gente conversava, não tinha. Marcos, depende muito da pessoa, depende muito do clínico que vai atender. É difícil. Infelizmente, não é uma doença que um exame de sangue, por exemplo, como é a glicemia, vê que a pessoa está diabética, ou mesmo a mensuração da pressão arterial, vê que a pessoa está hipertensa e você encaminha, né? A atenção eu gostaria que fosse muito maior do que... Porque esses pacientes chegam à primeira vista, eles chegam no atendimento básico, né? Para depois chegar até o especialista. Então, depende muito do colega que vai atender. Infelizmente, muitas vezes, para você ter uma ideia, se estima que a doença de Crohn no Brasil pode demorar de 1 até 3 anos para se fazer o diagnóstico. A retocolite, 6 meses. É muito tempo, né, doutor? É muito tempo. Você correu o risco de ficar 3 anos para ter um diagnóstico. O paciente pode já chegar e ser diagnosticado, como eu atendi faz 2 dias que eu atendi um paciente que foi diagnosticado na mesa cirúrgica, né? Ele foi operado com uma doença obstrutiva de Crohn, teve que tirar uma parte do intestino, obstruiu, sendo que ele já tinha sintomas há mais de 1 ano e meio e aquilo era... E aí eu volto a defender essas campanhas como essa, né? Eu ia falar isso. Não é, esse tipo de situação é de extrema importância. Isso nós vemos também no Procon, à medida que damos publicidade em algumas situações, às vezes o consumidor não sabe exatamente o que está errado, mas ele fala, ó, aqui tem alguma coisa errada. E é jovem, a gente tem que pôr na cabeça, é uma doença que acomete mais jovens do que pessoas fora dessa faixa de 2ª, 3ª e 4ª década. É lógico, pode ter todos os extremos de tanto o idoso como o infanto juvenil, vamos dizer assim. Mas 2ª, 3ª e 4ª década. Quer dizer, são doenças que precisam ser diagnosticadas. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é a faixa etária e o período etário de menor procura. Menor médica, procura, né? sem dúvida. Porque o jovem vai porque a mãe e o pai mandam. Quando vai, né? Exato. Quando você consegue amarrar e levar. Você vê como que saúde pública é importante. Existe um exame que chama calprotectina. Calprotectina é uma proteína que tem no leucócito, no neutrófilo, que é uma célula inflamatória. É um exame que foi descoberto, um dia a gente vai conversar sobre isso, é tão maravilhoso, as coisas simples são maravilhosas, sabe? Sim. Na medicina. E a calprotectina, ela tem uma sensibilidade, se você faz um exame de calprotectina, que é simplesmente coleta de fezes, vai para uma maquininha, a gente faz esse exame mais ou menos em 30 minutos e eu sei se a calprotectina está normal ou alterada. Se essa calprotectina estiver alterada, a chance da pessoa ter algo no intestino, não câncer, tá? Mas uma inflamação ou outras coisas, mas normalmente uma inflamação, a sensibilidade é quase de uma colonoscopia. Olha do que a gente está falando. Um exame de fezes que demora 30 minutos. E que ninguém mais costuma fazer, né? E não é o mesmo exame de fezes, é um exame de fezes buscando a calprotectina. Se esse exame estivesse no SUS, como a glicemia está, a gente faria muito diagnóstico. Você tem uma ideia? Nós fizemos um mutirão, você lembra do mutirão? Mano, isso não é tão recente isso, né? Faz dois anos, né? Nós fizemos um mutirão, o que nós fizemos? O Marco me ajudou, fizemos um monte de anúncio. Olha, se você tem diarreia, perda de peso, tudo, vamos fazer uma calprotectina, tudo gratuito. A Sociedade Brasileira de Doença Inflamatória, que é o GDIB, Grupo de Estudo da Doença Inflamatória, eles trouxeram um endoscópio aqui. Nós temos um endoscópio, mas eles trouxeram outro, toda a logística, e nós fizemos. Nós atendemos mais ou menos uns 25 pacientes com queixas. Desses 25 pacientes, acho que foram uns 4 ou 5 que deram calprotectina positiva. Aqueles que deram calprotectina positiva, eles iam para a colonoscopia. Os 5 que nós fizemos com calprotectina confirmou doença inflamatória. Num exame de rotina que ele nem sabia super que facilitado. Dificilmente o indivíduo que tem uma doença inflamatória intestinal ali não vai ter essa alteração, né? Dificilmente. Quer dizer, então, uma calprotectina. Então eu acho numa grande população, se eu utilizar isso, é fantástico. Tinha que estar dentro dos exames de rotina que a gente faz uma vez por ano. Sim. Um exame barato. E aí, curtiu esse corte?
O MN Entrevista acontece no CW15 Cowork, um espaço incrível, bem no centro de Marília, na 15 de novembro, 747. Para você que é advogado, psicólogo, nutricionista, um profissional liberal, quer um espaço adequado para atender os seus clientes, venha conhecer. É um espaço muito legal e vale a pena você conhecer. Bom, com a gente também na parte técnica está a RAF Produtora e eu quero te convidar para seguir a RAF Produtora nas redes sociais. A RAF Produtora é soluções audiovisuais para você.